Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor, você anda sumido, tem gente comentando aqui. Pessoal, não estou sumido não, é que graças a Deus atendo muitos alunos na minha mentoria individual, tanto segurados como advogados que querem saber, estão começando aí no direito previdenciário, querem saber na prática como funciona o INSS. Eu que fui gerente do INSS, trabalhei no INSS por mais de 16 anos, então, mais que a teoria, conheço a teoria também. Sou pós-graduado em Direito da Seguridade Social, Direito Previdenciário e Prática Previdenciária, mas mais do que isso eu sei como funciona o INSS na prática. Então, estou com muitos alunos na mentoria individual, por isso que eu não estou respondendo aqui comentários e estou postando menos vídeos. Mas o canal aí, gente, se você olhar, tem quase 500 vídeos. Então tem muito assunto aí para você se divertir e mantenho o compromisso aqui com vocês de postar toda semana no mínimo 1 ou 2 vídeos, e se surgirem mais novidades ou alguma notícia relevante, claro que eu corro aqui, peço licença lá para os alunos da mentoria, corro aqui e faço um vídeo para vocês. Mas não pense que eu abandonei o canal também não, viu, gente? Mesmo com essas atribuições, essas outras tarefas que eu tenho, eu tô sempre lendo todos os comentários. Posso até não responder, mas eu leio tudo. Por exemplo, no vídeo de hoje, a aula de hoje, melhor, a mentoria de hoje, é para atender aqui um comentário do canal. Olha só, faz um vídeo, por favor, explicando que, voltando ao trabalho do auxílio doença, esse tempo em benefício vai contar por tempo de contribuição numa aposentadoria. Essa é a dúvida, eu sei, é a dúvida de muita gente. Talvez seja a sua dúvida também. Ficou afastado em auxílio doença. Às vezes a pessoa fica 2, 3 anos afastado. Esse tempo vai contar na aposentadoria ou não? Pois é isso aqui que eu vou responder hoje, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, já se inscreve, olha só. E se caso a empresa logo demita no retorno, por exemplo, então você ficou afastado no auxílio doença, retornou, a empresa já demitiu no primeiro dia. Hoje é 22 de novembro, estou gravando esse vídeo. Você teve a DCB, né, a data de cessação do benefício. Hoje, 22/11, pediu prorrogação, o INSS negou. Sua DCB é 22. Hoje é sexta-feira. Vamos supor que tua empresa tenha expediente no sábado, dia 23. Sábado você vai lá para trabalhar, o patrão fala: ah, você se afasta demais pelo INSS, vou te demitir. Às vezes não fala isso, não tem coragem de falar isso na cara dura, né, para você não usar em um processo contra a empresa, mas no fundo você sabe que o motivo é esse. Pode? Pode. A empresa não pode te demitir enquanto você está afastado, mas depois do afastamento ela pode te demitir. Você não tem estabilidade no emprego, não é funcionário público. Agora, claro que tudo pode ser discutido na justiça também, né? Se você achar aí que foi uma demissão discriminatória, você pode... tudo pode ser questionado na justiça. Até lembrei de um caso, gente, não aconteceu no Brasil, mas eu achei engraçado. Aconteceu na Espanha. O funcionário, 15 anos de empresa, ele foi demitido, sabe por quê? Porque ele comeu um croquete, acho que era um supermercado, um restaurante, eu não sei direito que empresa era, mas era da área de alimentação. Então tinha um croquete, alimentos que estavam destinados ao lixo, né? Eles iam jogar fora. E esse funcionário, ele pegou o croquete ali que ia ser jogado fora, veja, ia ser descartado. Ele pegou lá o croquete e comeu o croquete. O que a empresa fez? Mandou ele embora. Ele entrou na justiça, sabe qual que foi o tribunal espanhol, né? Considerou a dispensa discriminatória, não aceitou as alegações da empresa de furto, etc e tal. Sabe qual que foi a multa para a empresa, a indenização que a empresa teve que pagar para ele? 40 mil euros, olha, deve dar uns 250 mil reais. Custou caro esse croquete, né? Então veja, tudo pode ser
questionado na justiça, mas aí eu estou fugindo do tema do INSS, né? O que ele está perguntando aqui, ela está perguntando, é sobre aí a questão do afastamento, se conta ou não para carência. Eu vou explicar para vocês esses conceitos também que você tem que saber, qualidade de segurado, período de graça, carência, para você entender isso aqui que está sendo perguntado, tá? E se após o seguro-desemprego não queira mais CLT e sim empreender. Então, essa é a segunda parte da pergunta. Imagina essa situação, foi demitido no retorno, não quer mais CLT, cansou de CLT. Aliás, hoje em dia, né, gente, principalmente na geração mais jovem, os millennials, geração Z, cada vez as pessoas querem menos CLT e mais independência, né, liberdade, querem empreender, enfim, querem outros tipos aí de atividades que não seja CLT. E aí, como continuar com direitos no INSS? Por favor, nos explica. Agradeço a sua pergunta e vou explicar sim. Então, olha só, a possibilidade de contar o tempo de afastamento para carência que a gente fala, quando você fala assim, contar para aposentadoria, cada benefício tem que ter um determinado número de contribuições para você ter direito a esse benefício. Esse número de contribuições chamamos de carência, tá? Então, por exemplo, via de regra, para você ter direito ao auxílio doença, você precisa de 12 meses de carência. Algumas doenças isentam essa carência, mas aí já é outra história. A regra são 12 meses de carência, tá? Para você ter direito, por exemplo, a uma aposentadoria por idade, além da idade, que agora depois da reforma de 2019 passou para 62 anos a mulher e 65 anos o homem, você precisa de 180 meses de carência, ou seja, 15 anos de contribuição. Então ficou claro que a carência é o número mínimo de contribuições que você precisa para ter acesso aos benefícios do INSS. E você pergunta se o tempo que você ficou afastado se conta para carência. Muito bem, esse tema já foi parar no Supremo Tribunal Federal. Tema 1125. Os temas que vão parar no STF recebem numerações, tá? Então, tema 1125 já foi julgado, olha só, possibilidade de contagem para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que intercalado com períodos de atividade laborativa. Então, qual foi a tese firmada pelo STF? É constitucional o cômputo para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Traduzindo para vocês, tá? Esse julgamento, ele subiu para o STF com base, tá, num processo que começou no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, a segurada teve o seu pedido de aposentadoria negado pelo INSS, veja, porque ela ficou um período em auxílio-doença e depois desse período de afastamento, ela fez contribuições para o INSS como contribuinte individual. E o INSS negou a aposentadoria para ela. Ela entrou na justiça, a justiça reconheceu em primeira instância, o INSS recorreu e acabou subindo para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, o que o Supremo decidiu? O tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Qual questão? O cômputo, gente, da carência dessas contribuições após o período de auxílio-doença. A única condição é o que está falando aqui, desde que intercalado com períodos de atividade. Vinícius, professor, o que quer dizer isso? Não entendi nada. Muito bem, exemplo prático para você entender. Você ficou afastado de auxílio-doença, você é CLT, tá? Igual na pergunta aqui que chegou no canal. A pessoa é CLT, ficou afastada em auxílio-doença.
Hoje é 22/11. Acabou, a DCB é 22/11. Cansei de brigar com o INSS, cansei de recorrer, vou retornar ao trabalho. Você se apresenta ao trabalho no próximo dia, 23/11, você vai lá, acontece aquilo que eu falei, o patrão fala, ó, tchau e bênção, não quero mais você, tá? O que acontece? Não vai sair ali na tua rescisão, data da rescisão, 23/11, ou seja, um dia depois do término do seu auxílio-doença, portanto, houve retorno à atividade. É essa a única condição, nem que seja por um dia, havendo retorno à atividade, esse tempo que você ficou afastado em auxílio-doença conta sim para a aposentadoria. Vinícius, mas eu não sou CLT, eu sou contribuinte individual, eu sou MEI. Muito bem, igual a segurada aqui do caso concreto, ó. No caso concreto, os benefícios de auxílio-doença, fruídos pela parte autora, de 28 de abril de 2003 a 30/6 de 2003 e 21/11 de 2003 a 2 de março de 2018. Olha só, ela ficou 15 anos afastado em auxílio-doença. Isso também desmistifica um mito que as pessoas colocam aqui na internet, que depois de 2 anos o auxílio-doença vira aposentadoria por invalidez. Mentira, tá? Não existe esse tempo. A INSS pode manter você em auxílio-doença quanto tempo eles acharem necessário. Igual nesse caso, olha, só que daí, ó, foram intercalados com período contributivo, conforme se observa na guia da Previdência Social. Essa guia da Previdência Social, lá no meu INSS, se você digitar esse nome, ó, GPS ou Guia da Previdência Social, você vai conseguir imprimir, que é o antigo carnezinho para você pagar a contribuição do INSS, tá? Não havendo óbice, ou seja, não havendo obstáculo, a consideração do recolhimento efetuado em 12 de abril de 2018, referente à competência de março de 2018 para esse propósito. Traduzindo para vocês, ó, ela ficou em auxílio-doença de 2003 a 2018, praticamente 15 anos. Enquanto você está afastado pelo INSS, presta atenção, você não precisa e não pode contribuir. Não faça contribuição, seja você MEI, seja você facultativo, não faça contribuição enquanto você está afastado pelo INSS. Essa contribuição é indevida. O INSS pode até entender como retorno à atividade e cessar o teu benefício. Então não faça. Então ela ficou afastada até 2 de março de 2018. Em 12 de abril ela fez a contribuição de março. Por quê? O benefício dela cessou 2 de março. Para ela pagar competência março, vence no dia 15 do mês seguinte. Ela fez no dia 12 de abril, então tá certo, tá dentro da data. Ou seja, ela ficou afastada em auxílio-doença e houve retorno à atividade porque ela contribuiu. Então, só explicando para vocês que foi isso que gerou esse tema 1125. Inclusive, ó, essa contribuição, ela pode ser tanto na categoria de facultativo como contribuinte individual. Olha o que o relator, né, que é o juiz federal que julgou a questão na Turma Nacional de Uniformização, antes do STF, olha o que ele escreveu. É irrelevante se houve ou não o efetivo exercício de atividade laborativa. Ou seja, naquele caso da CLT, que eu mostrei, que eu exemplifiquei para vocês, a pessoa voltou ao trabalho, à atividade laborativa. Nesse caso dela, ela fez a contribuição. Mas a contribuição para quê? Ela é o quê? Não interessa, o juiz está falando. Não interessa se ela é costureira, merendeira, enfim, professora, né? Interessa que ela fez a contribuição. Aí ele fala assim, ó, até porque é possível a realização de contribuições como segurado facultativo, caso da dona de casa, do estudante, que sabidamente não exerce labor remunerado. Também não estabelece a legislação previdenciária para fins de cômputo do auxílio-doença intercalado,
tá? Como carência, número mínimo de recolhimentos de contribuições após a cessação do benefício por incapacidade. Então basta, o que o juiz está dizendo aqui é que basta uma contribuição depois do término do auxílio-doença para que esse período todo, igual no caso dela aqui de 15 anos, seja computado para carência da aposentadoria. Percebeu? Basta uma contribuição. Agora, essa contribuição, gente, a gente está falando quem tem que contribuir, o contribuinte individual ou facultativo. Se você é CLT, igual eu expliquei, carteira assinada, né, a tradicional CLT, cada vez mais rara, em extinção, mas se você ainda é CLT, basta o retorno ao trabalho. Não CLT, gente, eu canso de responder essas perguntas aqui no canal, tá? CLT não tem que se preocupar com contribuição, tá? CLT, a contribuição é presumida, é responsabilidade do empregador, da empresa, tá? Você tem que comprovar apenas o vínculo empregatício. Então, igual no caso, você está afastado em auxílio-doença. Se você comprovar, igual eu falei, que você retornou ao trabalho, foi demitido depois do retorno do trabalho, pronto, esse período já conta como carência, tá certo? Gente, para finalizar aqui, tá? Não quero que fique muito extensa a aula, mas também não quero que fique incompleta, né? Tem uma segunda parte da pergunta dela, que ela pergunta aqui, né, no caso de seguro-desemprego, não queira mais a CLT e sim empreender, como fica o direito dos benefícios do INSS. Muito bem, eu já expliquei que basta uma contribuição, né, para você ter reconhecido esse período de auxílio-doença. E quando que você tem que fazer essa contribuição? Veja, enquanto você está em benefício, você, já falei, não precisa se preocupar com isso. Quando acaba o seu benefício, tá? Você, CLT, tem o que a gente chama de período de graça. O que é período de graça? É uma proteção temporária que permite você manter a qualidade de segurado. Qualidade de segurado é o direito aos benefícios do INSS, tá? Então, permite você manter a qualidade de segurado, mesmo sem contribuir. Por que existe essa proteção? Veja, você acabou de ser demitido. O INSS não vai exigir contribuição já no mês seguinte? Não pode, né? Você precisa de um tempo para se reorganizar, para arrumar outro emprego, para se preparar aí para exercer outra atividade. Então, é dado esse período de graça, que por padrão, para quem é CLT, para quem é empregado, é de 12 meses, ou seja, de 1 ano, tá? Estamos falando aí de CLT, contribuinte individual, que é o caso do MEI, também é 1 ano, esse período de graça. Agora, facultativo, que é a dona de casa, por exemplo, é 6 meses só de período de graça, tá? Mas por padrão, quem é CLT é 1 ano. O que isso significa? Que você pode ficar até 1 ano, teu benefício acabou hoje, 22 de novembro de 2024. Você pode ficar até novembro do ano que vem, novembro de 2025, sem contribuir para o INSS. É claro que se você não está contribuindo, esse tempo não está contando para a aposentadoria. Mas se você, o que significa o período de graça? Significa que se você precisar novamente de um auxílio-doença, por exemplo, você vai poder pedir e ele não vai poder ser indeferido por falta de qualidade de segurado. Porque durante o período de graça, você mantém a qualidade de segurado, no mínimo por 1 ano, podendo aumentar mais 1 ano se você comprovar o desemprego. Como que comprova o desemprego? Registro no SINE, por exemplo, Sistema Nacional de Emprego, e ainda mais 1 ano se você tiver 10 anos anteriores ou na mesma empresa ou mudando de empresa, mas sem perder a qualidade de segurado. Por exemplo, ficou 6 anos em uma empresa, foi demitido, ficou 6 meses desempregado, arrumou outro emprego,
ficou mais 4 anos, ou seja, somando dá 10 anos e você não perdeu a qualidade de segurado. Você estende por mais 1 ano o período de graça. Então esse período de graça, olha gente, pode chegar a 36 meses, tá? Agora presta atenção que o período de graça é diferente de qualidade de segurado, vamos diferenciar. Período de graça é esse tempo que você pode ficar sem contribuir com o INSS, mantendo a qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? É o vínculo com o INSS, é como se fosse uma carteirinha de filiado, né? Olha, você é filiado, você tem direito a esse seguro, que é o INSS, é um seguro social. Você tem direito a esse seguro. E é diferente também, que eu já expliquei para vocês, de período de carência. Carência é o número mínimo de contribuições para obtenção de benefícios. Espero que tenham entendido esses conceitos, que tenha ficado claro. Se você quiser a análise individual do seu caso, não deixe de marcar uma mentoria comigo pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Inclusive você, advogado que está começando no previdenciário e quer saber como funciona o INSS na prática. Marca uma mentoria comigo. Vale a pena, é muito mais barato do que você ficar quebrando a cabeça, dando informação errada para o seu cliente, ou você, cliente, ficar aí tendo seu benefício negado e indeferido pelo INSS. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.